This call is now being recorded. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Lívia Santana e eu sou monitora do projeto Lab4. Eu gostaria de agradecer a presença de todos nessa noite e dizer que sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Antes de iniciarmos, de fato, a nossa roda de diálogos, a nossa atividade de hoje, eu gostaria de deixar alguns recados e, inicialmente, eu gostaria de deixar aqui a nossa solidariedade com a professora Ivanda, que hoje perdeu o pai dela por motivo de idade, de saúde mesmo. Então, a gente queria já deixar registrado nossas condolências para a professora Ivanda, nossos sentimentos de toda a equipe do Lab4 e do Multilab, e estendemos essa solidariedade a todas as vítimas e todas as pessoas que foram afetadas por essa tragédia da chuva que está acontecendo no nosso estado, tanto na Grande Recife, na região metropolitana, né, como nas cidades do interior que foram afetadas. Então, deixamos nossos sentimentos, nossas condolências e solidariedade nesse momento de tristeza, né, mas temos que seguir a nossa luta, né, a nossa batalha pela educação e pela troca aqui nas nossas atividades. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos, e eu gostaria também de deixar mais alguns recados, que é para que vocês participem aí no chat, com comentários, com dúvidas, para a gente fazer um momento de debate após a apresentação dos nossos palestrantes, e também aviso a todos que vamos deixar o link de frequência no chat para que vocês registrem a presença na noite de hoje, para que possam depois receber o certificado. Então, muito obrigada a todos, uma boa noite. E agora nós vamos dar início à nossa roda de diálogos, que tem como tema o currículo nos anos iniciais do ensino fundamental de Pernambuco, entre a teoria e a prática. Nós teremos como palestrantes o Daniel Alencar e Júlia Salles. Eles são egressos do nosso curso de pedagogia, e como mediação a professora Dinara Calado. Eu vou agora apresentar rapidamente o currículo deles para vocês conhecerem melhor os nossos palestrantes, para darmos início às nossas atividades. Daniel Alencar é especialista em metodologias ativas de ensino e aprendizagem pela Univasf em 2022 e tecnologias digitais aplicadas à educação pelo IFPE do Sertão em 2021. É licenciado em pedagogia pela Universidade Federal Rural do Pernambuco em 2018 e atua como professor dos anos iniciais do ensino fundamental na Rede Municipal de Ensino de Petrolina. Interessa-se pelo engajamento discente, formação docente e competências no uso das tecnologias de informação no âmbito pedagógico. Júlia Salles é licenciada em Pedagogia pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, é bolsista voluntária no programa de iniciação científica, no período de 2020 e 2021, desenvolvendo estudos na área de formação docente e cybercultura. A nossa mediadora é a professora doutora Edinara Félix Nunes Calado, é pedagoga de formação pela URRN, doutora em Ensino e Ciências e Matemática pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, atuando como professora há 36 anos na educação básica e superior, é professora efetiva da UFRPE, vinculada à Unidade Acadêmica de Educação à Distância e Tecnologia desde 2013, com experiência na área de ensino, com ênfase na formação de professores e saberes docentes na modalidade presencial e à distância. Agradeço demais pela disponibilidade da professora Edinara, de Daniel e de Júlia para essa nossa noite. E agora eu vou passar a palavra para a professora Edinara. Obrigada, gente. Boa noite a todos, mais uma vez, né? A gente fica muito feliz com a participação de todos vocês, né? A gente está trazendo aqui 2 egressos dos nossos cursos da modalidade à distância, né, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Essa faz parte, inclusive, desse nosso processo de formação, né, engajar os nossos alunos, não só que estão nos cursos, né, como é o caso de Lívia e os outros monitores, mas também trazer, né, de volta na nossa casa os nossos ex-alunos, que são também carinhosamente chamados de egressos, né,
Júlia, que, como o Lívia falou, além de aluna do curso, ela fez parte de alguns programas e projetos que a gente desenvolveu ao longo do momento que ela esteve aqui conosco. Um deles foi o PIC, né, que é exatamente o Programa de Iniciação Científica Voluntária, e Daniel, né, que também foi egresso do nosso curso de Pedagogia, e que honrosamente, né, os dois trazem hoje para cá, né, uma fala deles. Júlia vai trazer um pouco sobre essas questões, né, teóricas que envolvem o currículo, né, que aos poucos a gente vai se apaixonando cada vez mais, né, Júlia? E tentando dialogar um pouco com esse momento de vivência dela enquanto pesquisadora aí do Programa de Iniciação Científica. E Daniel traz aí também, na fala dele, só para dar um preâmbulo aí, um gostinho do que será a nossa roda de diálogo hoje, né? Ele traz exatamente um pouco dessa contextualização teórica também sobre as questões que envolvem o currículo, né? E, para brilhantar, ele traz aí um pouco da sua experiência, né, e vivência nos anos iniciais, né, lá na rede municipal de Petrolina. E espero que todos gostem, que seja uma noite enriquecedora e que a gente possa aprender mais nessa troca, né, de experiências, que é o nosso grande objetivo aqui do LabFor, né? É esse grande laboratório de formação docente e que envolve não só a fala de professores renomados, né, mas de professores também que estão no processo de construção e que tem muito a nos ensinar e tem muito a nos dizer, né, a partir das suas experiências. Então, a gente abre hoje a nossa roda de diálogo com Júlia Salles, né, que vai falar um pouco aí sobre as experiências dela nessa questão que envolve o currículo dos anos iniciais. Ou seja, a fala é sua, Júlia. Boa noite a todos. Estou muito feliz com o convite, desde já agradeço. Um beijo, sejam muito bem-vindos e eu vou abrir a minha apresentação aqui, ok? Só um momento. Está aparecendo para vocês? Ainda não, Júlia. Agora, está abrindo. Agora. Abriu sim. Ok. Deixa eu voltar aqui. Como já foi dito, o tema da nossa roda de diálogo, né, é o currículo nos anos iniciais do ensino fundamental de Pernambuco. O currículo nos anos iniciais do ensino fundamental de Pernambuco, entre teoria e prática. E eu vou falar um pouco sobre o currículo na teoria. Então, é evidente que o impacto do adiamento das aulas e a suspensão da rotina escolar nas escolas, né, desde o ano de 2020, devido ao efeito da pandemia na educação, ele vem sendo discutido até os dias atuais. E hoje vamos conversar um pouco sobre a importância da influência da Base Nacional Comum Curricular no currículo de Pernambuco, para a preservação de uma boa experiência no processo de ensino e aprendizagem entre teoria e prática. Então, é considerável expor que a educação brasileira ela sofreu várias consequências da pandemia, né, como dificuldades para cumprir o horário, dificuldades para cumprir calendário escolar, dificuldades na aprendizagem, os danos emocionais e sociais, o crescimento do índice de evasão escolar e entre outras dificuldades que estão sendo relatadas. Então, vamos discutir esses 3 pontos destacados aqui, que é como o currículo de Pernambuco ele vem sendo vivenciado nas escolas, como vem sendo o uso das ferramentas tecnológicas e como está ocorrendo o processo de adaptação, né? Eu achei interessante trazer um infográfico para mostrar a vocês um pouquinho do impacto causado pela pandemia na educação, né? E eu destaco que 258 milhões de crianças e jovens não tiveram acesso à educação no mundo todo em 2020 e vários outros impactos, como 62% das escolas de rede municipal não tinham internet, 42% dos estudantes não tinham equipamento nem condições de ter acesso à educação, né? A educação não presencial. Então,
Consequentemente, não são apenas as questões tecnológicas que estabelecem uma mudança com a pandemia. A vivência educacional dos estudantes, professores e de todo um grupo escolar também já é outra mudança que tem que ser enfrentada, né? Tendo a necessidade de evoluir, de se adaptar rapidamente. Para isso, foi necessário um esforço maior, levar a BNCC ao pé da letra como uma orientação obrigatória. Então, a aprendizagem, ela precisou, principalmente nesse período pandêmico, né? Tem que ressaltar a importância desse documento para a construção, para a recuperação educacional, como foco o desenvolvimento dessas competências, né? Que permite se dedicar a importantes estruturas fundamentais, como dificuldade, transtornos sociais, pedagógicos, emocionais, causados pelo isolamento social. Então, quais são essas competências? Eu trouxe aqui essa tabela com as 10 competências e vamos falar um pouco sobre algumas delas, né, no decorrer do nosso bate-papo, que todas não vai dar tempo. Então, eu vou ler elas. A primeira é o conhecimento, a segunda é pensamento crítico, científico e criativo, a terceira é o repertório cultural, a quarta é a comunicação, a quinta competência é a cultura digital, a sexta é o trabalho e projeto de vida, a sétima é a argumentação, a oitava é o autoconhecimento e o autocuidado, a nona é a empatia e cooperação, a décima é a responsabilidade e a cidadania. Eu trouxe também dois gráficos dois posts do Instagram que ressalta que os 2 fundamentos pedagógicos da BNCC é o foco do desenvolvimento de competências e o compromisso com a educação integral. E o desenvolvimento de competências na BNCC, o conceito, né, de competências, é definida como a mobilização de conhecimentos, atitudes, valores e habilidades. Então, agora eu vou falar um pouco sobre como, teoricamente, o currículo de Pernambuco ele vem sendo colocado em prática, ou seja, compreender, junto com o Daniel, né, os acontecimentos recentes, entender um pouco de como as escolas elas estão se preparando, garantindo a eficiência. A teoria, ela reflete a realidade, ela descreve a mesma, ela cria caminho para redefinir a construção do que foi descrito. Então, o currículo, ele é um documento que define essa realidade. Sobretudo, ele define o que é escola. É respeitável discutir a diferença entre a BNCC e o currículo. A BNCC não é o currículo, ela é a referência para ele. Como o próprio nome já indica, ela é uma base considerada obrigatória, uma referência que precisa ser cumprida. E vem sendo, e ao mesmo tempo, ela tem a consciência que não é o currículo. Não temos que ter a consciência que ela não é o currículo, né? O papel da BNCC é ser o apoio para a elaboração ou para a revisão do currículo. Ela é o caminho que mostra onde o nosso currículo deve chegar para traçar o caminho do direito da educação dos nossos alunos. Sabemos que o currículo ele é produzido por conflitos, necessidades, por tensões, o compromisso cultural, político, econômico, que ele organiza e desorganiza os envolvidos. E o conflito atual é compreender, incluir, utilizar as tecnologias digitais de forma comunicativa, né? De uma forma crítica, incentivando a autonomia educacional, também para ser algo de se comunicar, acessar, espalhar informações, produzir conhecimento, resolver problemas e exercer o protagonismo e a autoria, né, na vida pessoal e coletiva, incentivando as habilidades previstas pela BNCC, contemplando a identidade cultural, política, econômica, social do Estado, e também compreendendo que tem que dar valor às atividades interdisciplinares, ao material didático, como um fator muito importante, segundo um comprometimento, né,
com as competências expostas nesse quadro, e as competências gerais do currículo de Pernambuco, ela tem um ligamento muito grande com as competências da BNCC que eu mostrei logo no início, né? A primeira competência geral é o conhecimento, a segunda é o pensamento científico, crítico e criativo, a terceira é o senso ético, a quarta é a comunicação, a quinta é a argumentação, a sexta é a cultura digital, a sétima é a autogestão, a oitava é o autoconhecimento e o autocuidado, a nona é a empatia e a cooperação, a décima é a autonomia. Então, dá para ver que eles estão ligados. E para garantir o direito da aprendizagem dos alunos, foi algo indispensável ao rever o nosso currículo, né? Mesmo eles já estando alinhados com a BNCC, foi importante olhar para ele, para suas habilidades e competência, e tentar observar aquelas que são mais essenciais e estruturantes para cada ano, para cada etapa escolar, e sem perder de vista a garantia do direito da educação dos nossos alunos. Em muitos municípios, foi oferecida aos professores uma formação continuada. A formação de professores, ela virou uma pauta prioritária para trabalhar essas habilidades e competências de uma forma que articule os pensamentos, as atividades interdisciplinares para dar conta do currículo que precisou ser revisto. E atualmente, eu sou substituta em escolas de rede particular e, recentemente, fui pesquisadora voluntária do projeto do PIBIC, né, do Programa de Iniciação Científica, cujo tema era sobre a formação docente para a educação à distância no contexto da cybercultura, que tinham como objetivo investigar as bases teóricas e metodológicas que pautam a prática educativa dos professores no contexto de mudança, principalmente as mudanças ocasionadas pelo isolamento social. Foi descrito pelos professores as dificuldades, os desafios que eles encontraram no ensino remoto. Então, foi uma contribuição muito, muito boa para a gente. Eles falaram sobre a sua formação inicial, como ocorreu o uso das ferramentas digitais, a tecnologia como mediação pedagógica. Então, foi interessante o compartilhamento do que eles vinham enfrentando, a influência do isolamento social, né, a dificuldade de alcançar as metas e objetivos bem delineados. E hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha experiência com essa pesquisa. Um dos fatores descrito na minha pesquisa era a preocupação em rever o processo formativo de professores, reforçando a necessidade de uma formação que evidencie, né, as práticas pedagógicas inovadoras e contextualizadas e que leve em consideração o ensino remoto. E é exatamente esses fatores que estão ligados à proposta do Lab4, que é as inovações pedagógicas na formação de leitores críticos que constituem vocês. E se eu contar para vocês que um dos desafios mais relatados pelos professores da minha pesquisa foi exatamente a falta de conhecimento inovador, conhecimento em que envolva a tecnologia, tanto dos próprios educadores quanto dos alunos, né? A insatisfação foi real, o reconhecimento do impacto causado pela pandemia também, e todas as falas citaram que, sobre sua formação inicial, a maioria dos docentes declarou a dificuldade era a falta do conhecimento inovador e tecnológico, né? A sua formação inicial foi algo que não teve isso, e uma das verdadeiras necessidades. Então, ficou claro que a falta do conhecimento tecnológico dificultou o uso da tecnologia como uma ferramenta educacional, tornando a primeira competência curricular, que é atingir o conhecimento, um fator de difícil acesso. Não foi possível ser completamente cumprido. E deixando claro a necessidade de se adequar à realidade. Um dos trechos do currículo de Pernambuco é descrito que um dos aspectos de suma importância tem sido os desafios
que as mudanças tecnológicas e seus avanços contínuos têm provocado e trazido aos processos de ensino e aprendizagem. As tecnologias digitais de informações e comunicações, além das tecnologias assistivas, elas fornecem novas situações de aprendizagem, possibilitando ao estudante, por meio de seu uso, acessar e propagar informações que possam servir de ferramentas para o desenvolvimento de competências transversais para a aprendizagem colaborativa, motivando o protagonismo e práticas autorais. Os avanços tecnológicos, eles são altos, né? E precisamos estar dispostos, principalmente no ambiente educacional, compreender que os desafios, eles são grandes, e também as limitações enfrentadas pela realidade social. Fica claro que mesmo com o salto da tecnologia, não só Pernambuco, mas o Brasil em si, ele apresenta várias dificuldades em disponibilizar recursos que atendam à necessidade de todos para um ensino melhor, né? Então, um ensino que ultrapasse esses desafios presentes. E é quando, mais uma vez, eu trago a fala de uma das professoras voluntárias da minha pesquisa, quando ela relata que a falta de recursos necessários dificulta o conjunto de aprendizagem proposto pelo isolamento, que muitas vezes teve que disponibilizar um tempo para o atendimentos individuais com alguns alunos e procurar mecanismos mais simples para que a aprendizagem aconteça. Então, vejam, né, a ausência da ferramenta tecnológica ou até mesmo da falta do domínio dela geram dificuldades no processo de ensino e aprendizagem, mesmo sendo algo proposto, algo discutido pelos currículos, mas na prática ela requer uma atenção especial. Um dos fatores que vem sendo reforçado no nosso currículo é que, mesmo com o retorno das aulas presenciais, as atividades não presenciais, elas vão permanecer, e a ideia é estarem juntas, articuladas, ou seja, a prática na prática. É um mix de ensino ligado um ao outro, o tão falado ensino híbrido, né? A importância do ensino híbrido nas escolas tem como objetivo o planejamento da vivência dos dois mundos, o mundo presencial e o virtual. Quero dizer, manter o presencial no mundo digital, de uma forma que faça o total sentido para os alunos através de atividades no processo de ensino e aprendizagem. A própria BNCC já vem idealizando a tecnologia como um futuro instrumento, né, quando uma das suas competências é o desenvolvimento da cultura digital e que é incentivar a capacidade dos alunos desenvolver um conhecimento sobre o mundo da tecnologia. Outra curiosidade que eu trago da minha pesquisa foi que houve uma urgência de um plano B, descrito pelos docentes, para a continuidade da aprendizagem, que trouxe a obrigação de escolhas, né? Escolhas que desrespeitam um caminho melhor a ser seguido nessa aprendizagem. Qual porta seguir? Qual educação flexível garante a qualidade de ensino? Então, foi quando uma delas descreveu que o planejamento pedagógico era o menos pior nessa situação, porque os professores, eles fazem um plano que se adequem ao momento, porém, mesmo assim, é super difícil botar em prática, né? Colocar em prática. Quando eu deixo no ar, e esse planejamento do ensino híbrido proposto pelo currículo, será que está sendo difícil de ser colocado em prática? Como está a adaptação das escolas, né, nesse momento presencial? Como está a aplicação desse currículo? O objetivo dessas normas curriculares é manter a equivalência, ou seja, a qualidade sem prejudicar o atendimento às necessidades dos estudantes. Então, respeitando as características
específica de cada contexto, de cada realidade, com a pretensão de criar condições, né? Ou seja, para que cada aluno tenha o direito de acesso ao conhecimento, é indispensável para a construção da sua cidadania. Então, a escola, ela está marcada por uma nova configuração. Essa situação pandêmica está destacada como uma mudança histórica. Então, mesmo que os professores eles sejam capazes, eles sejam dedicados e instruídos, sequer eles dependem de outras pessoas, né? A problematização está aí, eles não dependem só deles. Precisa de um apoio que estimule suas propostas pedagógicas, uma orientação para que as competências elas sejam desenvolvidas dentro do ambiente educacional. Então, eu trouxe, para fechar a minha fala, eu trouxe aqui uma reflexão de Paulo Freire, que ele diz assim: ainda que sejam bons professores para os seus filhos, ainda que desejem bons professores para os seus filhos, poucos pais, eles desejam que seus filhos sejam professores. Isso nos mostra o reconhecimento que o trabalho de educar é duro, é difícil e é necessário. Obrigada a todos. A gente aqui agradece, Júlia, né, a sua colaboração e a sua reflexão, né, em relação às questões curriculares, né? Para complementar esse momento de diálogo, a gente entra aí com o professor Daniel, né, que vai falar mais um pouco sobre as questões que envolvem o currículo e trazer também um pouco das suas experiências, né, nessa reconstrução e nesse movimento curricular, né, das escolas aí, em uma específica, né, de Petrolina, da rede municipal de Petrolina. Daniel, boa noite, fala com você. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de saber se todos estão acompanhando a minha tela e me ouvindo bem. Sim, Daniel, a gente está conseguindo ver a tela. Pronto. Como a professora Ednara já falou, eu sou egresso do curso de licenciatura em Pedagogia da Unidade Acadêmica de Educação à Distância. Licença, Daniel, desculpa te incomodar. No meu, tá pequenininho. Tá como se fosse uma pessoa... Deixa eu interromper e começar Não tá a novamente. apresentação, tava como se fosse uma pessoinha, assim, que fica nesse quadradinho pequeno. Oxente. Nunca tinha visto essa modalidade. É verdade, apresentou agora chegou. Agora foi. Pronto. Agora tá ok, né? Primeiramente, dizer a todos vocês que é uma satisfação imensa poder estar aqui nesse espaço, poder estar aqui na universidade, nesse espaço do Lab4, muito importante na formação inicial e continuada de professores. É uma alegria muito imensa estar aqui em meio a tantos colegas e amigos que eu já vi aí participando deste momento, que vai tornar ele mais leve e mais compreensível a todos. Então, vou procurar ser breve para a gente poder abrir o nosso diálogo e conversar. A gente tem possibilidade de uma noite muito rica aqui. Inicialmente, eu vou abordar algumas questões mais teóricas do currículo, questões mais conceituais para a gente poder chegar no meu ponto, no meu relato de experiência, que é o que eu procuro destacar aqui na minha fala. Então, para a gente entender esse currículo que é posto em prática, esse currículo que chega para a gente nas escolas e que a gente, de certa forma, tem que executar, tem que fazer acontecer, a gente precisa entender que o currículo é um conjunto de valores e práticas que proporcionam a produção e a socialização de significados no espaço social e que contribuem intencionalmente para a construção de identidades sociais e culturais dos estudantes. Essa palavra intencionalmente aqui, ela está destacada no sentido da gente entender e reconhecer que o currículo, ele não é neutro, ele tem uma intencionalidade, ele tem algo por trás, e que isso é muito importante ser frisado, porque atualmente se discute bastante uma certa neutralidade do currículo quando nós sabemos que ela não existe. E é importante a gente entender que o currículo, ele é intencional, ele vai se desdobrar com uma intencionalidade e que vai trazer um resultado de acordo com essa intencionalidade. Então, esse conceito é trazido lá nos
nas diretrizes curriculares nacionais de 2013. Também no âmbito da literatura, nós vamos ter outros autores que vão contribuir dizendo que o currículo, ele é formado, ele é constituído pelas experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, e é em meio às relações sociais e que contribuem para a construção de identidades dos nossos estudantes. Então, o currículo, ele é algo que é vivido, que é posto em prática, que chega em cada realidade escolar e vai assumindo uma cara. Continuando, algo muito importante, que vai ficar evidente mais à frente na nossa fala, é que o currículo ele tem um sentido de construir a carreira do estudante. De que forma? Trazendo, prescrevendo, de certa forma, aquilo que o estudante, o caminho que o estudante vai vivenciar, e de que forma esse caminho, em que grau de dificuldade esse caminho vai ser trilhado, e ele vai trazer, sobretudo, os conteúdos deste percurso e a organização, aquilo que o aluno deverá aprender e superar, e em que ordem ele deverá fazê-lo, conforme traz Sacristã para a gente. E antes de passar para falar aqui do currículo de Petrolina, nos anos iniciais, eu gostaria de destacar aqui 3 tipos de currículo identificados no âmbito da literatura. Nós temos outros tipos de currículo, só que, devido ao tempo da nossa fala, é importante destacar esses 3 tipos de currículo para que fique mais claro, mais evidente à frente. Então, nós temos, Sacristã também vai trazer isso, o currículo oficial, que é como um currículo, um projeto de educação, aquilo que é idealizado, que é tido como o que o aluno vai alcançar. Esse currículo, ele se traduz em documentos oficiais, em parâmetros, naquilo que vai nortear a nossa prática de modo oficial, através das instituições de ensino. Então, ele vai trazer documentos oficiais, ele tem um caráter normativo e orientador, expressa um projeto de educação, como eu já tinha falado. Então, ele vai trazer uma idealização, aquilo que é o ideal a ser construído, a ser colocado como objetivo. E também ele vai orientar a elaboração de materiais didáticos. Então, nós temos esse que é o currículo oficial, aquele currículo que é pensado, que é idealizado. Além disso, alguns autores vão reconhecer no âmbito da literatura o chamado currículo editado. E o que é esse currículo editado? O currículo editado é a forma como esse currículo oficial é traduzido e é enviado para as escolas para nós, professores. E de que forma foi que isso aconteceu? Por mais que houvessem parâmetros curriculares, já há um certo tempo, esse currículo ele se traduzia e se transmitia, chegava para a gente através do livro didático, que se configurou como um guia, como um organizador, conforme vai trazer Silva, do currículo para o professor. Então, aquele currículo idealizado, pensado, ele chegava, era transmitido para as escolas através do livro didático, que ia estruturar e organizar a forma como esse currículo ia ser cumprido e executado. Conforme também vai trazer Oliveira e Caim, o livro didático ele ocupou o lugar de currículo editado, na ausência de um currículo nacional. Então, quando a gente fala de parâmetros de base nacional comum curricular, como a Júlia já falou, não é o currículo em si, mas sim uma orientação, um norte, e a base vai trazer uma orientação mais precisa. Só que isso é o que vai dar a base para a construção do currículo. Então, um currículo de forma oficial, igual nós temos agora, como desdobramento da base, depois da LDB, a primeira vez que a gente vai ter isso em prática, ganhando corpo nas redes municipais de educação. Continuando, além do currículo, o currículo prescrito e o currículo editado, nós também temos o currículo em ação. E esse currículo em ação é aquele currículo que entra em contato com o chão da sala de aula, com a escola, e que vai ser posto em prática. Então, cada realidade e cada contexto vai ser diferente, e aquele currículo que foi idealizado, que foi tido como um projeto de educação, ele vai ganhar uma cara, ele vai entrar em interação com aquele meio, e ele vai ser modelado conforme a necessidade do meio. O currículo em ação é o currículo realizado em práticas, com sujeitos concretos e inseridos em um contexto. E, conforme Teresa Amorim, é a prática real em sala de aula, construída pelos professores, ou seja, ele vai se desdobrar através do planejamento das tarefas, as atividades feitas pelos alunos, é o elemento no qual o currículo se transforma em como é feito, em método.
Então, a forma como o professor vai abordar a sua aula, vai desenvolver a sua aula, também tem reflexos desse currículo. Então, o currículo em ação é a forma como o currículo é posto em prática, ele entra em ação. E agora eu vou falar um pouco do processo de construção do currículo aqui na Rede Municipal de Ensino de Petrolina. Embora eu ainda não estivesse, quando esse processo iniciou-se a discussão, ainda não fazia parte da Rede Municipal de Ensino, mas o reflexo desse trabalho chega para a gente nas escolas hoje, então é importante a gente refletir sobre esse processo e trazer um pouco dessa experiência para quem ainda não conhece. Então, como marcos legais, para a construção desse currículo, nós vamos ter lá na Constituição Federal de 1988, no seu artigo 205, o direito à educação. Aqui é importante a gente destacar que nós temos aqui a previsão de um direito à educação de um ponto de vista amplo, de um desenvolvimento integral do sujeito, de uma preparação também até para o exercício da cidadania e para o mundo do trabalho. E já na Constituição, no seu artigo 210, já tem a previsão da fixação de conteúdos mínimos, que é o que vai depois ganhar corpo e se transformar na Base Nacional Comum Curricular. E aí vem, posteriormente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em 1996, reafirmar esse direito à educação, já trazido lá na Constituição, e no seu artigo 9 vai responsabilizar, digamos assim, os entes federativos a estabelecerem as competências e diretrizes mínimas. Então, isso também vai dar as bases legais para que a Base Nacional Comum Curricular ganhe corpo e esse processo de construção seja posto em prática. Continuando ainda nos marcos legais, nós temos o Plano Nacional da Educação, de 2014, que tem como meta 2, a universalização do ensino fundamental de 9 anos. Essa universalização, em suas estratégias, prevê direitos e objetivos de aprendizagem e uma base comum. Além disso, nós temos também na meta 7 o fomento da qualidade na educação básica, que, nas suas estratégias, vai determinar, vai dizer que precisam ser estabelecidas diretrizes pedagógicas para a educação básica e a base nacional comum dos currículos. E, por fim, nós temos a resolução do Conselho Nacional da Educação, resolução número 2, de 22 de dezembro de 2017, que vai instituir e orientar a implantação da Base Nacional Comum Curricular. Então, esses são os marcos legais que que fundamentam a construção de um currículo local, que é como nós vamos chegar agora. Então, a construção do currículo de Petrolina, ele teve como princípios e bases a formação integral do indivíduo. Quando a gente está falando de formação integral do indivíduo, a gente está falando aqui de uma perspectiva ampla e não tradicional conteudista. A gente está falando de uma mobilização de conhecimentos, de conceitos e procedimentos, do desenvolvimento de habilidades, de práticas cognitivas e socioemocionais, e do desenvolvimento de atitudes e valores. Esse currículo ele também vai prever, na sua base, a adequação à realidade local. Então, aqui entra a parte diversificada do currículo, onde o conhecimento local é inserido e é colocado, e há essa complementação da Base Nacional Comum Curricular. Então, nós tivemos como referência o currículo de Pernambuco. Esse currículo ele já foi elaborado com base na Base Nacional Comum Curricular. Ele já incorpora, já é enriquecido com aspectos culturais, econômicos e sociais do nosso estado e da nossa região. Então, o currículo de Petrolina ele já busca nessa fonte uma inspiração maior para a sua elaboração e estabelece um compromisso com as repercussões pedagógicas nas escolas e a garantia dos direitos de aprendizagem. Então, aqui nós temos um compromisso com aquilo que a gente viu, que é o currículo em ação. Não é para se tornar um documento que fique ali na gaveta esquecido, mas que realmente gere uma mudança, uma reflexão no processo educacional nas escolas. Então, esse processo de construção ele se deu através de uma associação de saberes com procedimentos, em meio a um processo de colaboração, e que trouxe seus reflexões, permeado por reflexões e uma troca de experiências. E aqui nós temos como resultado final, eu mostro aqui para vocês o organizador curricular, que é o documento que chega para a gente, para nós enquanto professores nas escolas, e que vai nortear a nossa prática e o nosso trabalho.
Então, esse processo de construção, ele se deu através de ciclos formativos, numa questão mais ampla, mais geral, de discussão do que seria o currículo, de que cara esse currículo deveria ter. Após esses primeiros ciclos mais gerais, foram formados grupos de trabalhos por etapas de ensino em áreas e também componentes curriculares. Então, conforme o processo foi se aprofundando, os grupos foram se formando de modo a produzir, a construir aquilo que seria o documento final. Esse processo também resultou na formação de ambientes de aprendizagem, um processo de troca permanente de colaboração, onde os sujeitos envolvidos puderam ir trocando experiências na construção desse currículo. Foi permeado por um diálogo espírita e colaborativo e, conforme traz lá no documento, norteado por paradigmas freirianos. A versão preliminar desse documento ele foi posta à consulta, então, todos os educadores da rede municipal, todos os professores puderam consultar o documento preliminar, enviar suas contribuições de forma online, para, posteriormente, esse documento vir a ser finalizado, recebendo essas contribuições. E aí, para retomar um pouco desse processo, eu vou colocar de uma forma aqui mais resumida e acrescentar alguns elementos que vão ser importantes na nossa fala também mais posteriormente. Então, as discussões iniciais em relação ao currículo de Petrolina, elas iniciaram em 2019, ainda num contexto regular de ensino, antes da pandemia. No ano de 2020, eu, enquanto professor, já estava atuando na época, nós tivemos ciclos formativos nas escolas, voltados para a BNCC e o currículo de Pernambuco. Nesse ano também, o currículo de Pernambuco, os organizadores curriculares, eles passaram a nortear nossa prática já como um ensaio do que viria com o nosso currículo próprio. Então, a gente já teve um modelo de organização semelhante ao do nosso currículo e habilidades e conteúdos locais e regionais também que o currículo de Pernambuco já trazia. Então, já em 2020, a gente já começou a vivenciar esse processo de transição. E aí, quando o currículo foi concluído, a versão final, a gente estava em meio à pandemia. A pandemia já tinha começado, as aulas já tinham sido suspensas, e eu gostaria de frisar aqui que aquelas discussões iniciais que nós tivemos em relação a ciclos formativos nas escolas, sobre BNCC, o currículo de Pernambuco, elas meio que foram interrompidas em decorrência desse processo. Então, quando a gente voltou com o ensino remoto, nós tivemos novos ciclos formativos, mas esse ciclo já tinha outro foco. A gente já estava voltado para questões socioemocionais, de acolhimento, de mediação tecnológica. Embora essas questões elas estivessem permeadas pela BNCC, esse processo que deveria ter se aprofundado durante o ano de 2020 não aconteceu na implementação do currículo por conta da pandemia, que acabou direcionando nossa prática para outras questões que até então não estavam em foco. E aí, em meio a esse processo, nós tivemos a construção dos cadernos integrados. Então, os cadernos integrados eles foram construídos com base no currículo de Pernambuco. É importante frisar isso, porque eles são um reflexo da implementação desse currículo, e é o que eu vou trazer mais adiante como uma experiência que eu vejo como positiva. A transformação daquilo que está prescrito lá no currículo de uma forma prática e que é contextualizada e que é positiva para o nosso estudante. Então, o caderno integrado, ele foi construído do 1º ao 5º ano por professores da rede municipal. Cabe destacar, inclusive, que nós temos professores que colaboraram com esse processo aqui na nossa reunião, professor Gilmário, professora Ana Paula, fizeram parte desse processo, estavam nas escolas, em meio à pandemia, saíram das escolas para produzir esse material, que veio a ser utilizado por a gente posteriormente no ensino, e esse material ele foi feito com base no currículo de Petrolina já, é um reflexo do currículo de Petrolina. E aí, em meio ao ano de 2020, em meio à pandemia, nós tivemos o início com o ensino remoto, com o programa Aprendendo em Casa. E é nesse programa Aprendendo em Casa que nós vamos ter a inserção do caderno integrado, como eu já falei, no caderno integrado do 3º ao 5º ano, e eu lecionei com o caderno integrado no 5º ano, nós tínhamos os componentes curriculares de ciências, história, geografia, arte, educação física e ensino religioso, e no ano de 2021,
nós já temos aí o início do ano letivo, então, com o currículo de Petrolina pronto e entrando em ação. E aí, durante o ano de 2021, foi que nós tivemos o uso do caderno integrado no ensino remoto, e, posteriormente, a gente teve no ensino híbrido, com retorno híbrido ainda em 2021. E aqui, para trazer um pouco mais sobre essa questão do currículo, nos anos iniciais do ensino fundamental, que é o ciclo em que eu atuo, eu vou apresentar um pouco, ainda está um pouco mais teórico, mas em breve a gente chega na questão mais prática para a gente poder abrir a roda de diálogo para a discussão. Então, o conjunto de documentos orientadores lá do ensino fundamental, eles vão ter como objetivo mobilizar as escolas para novos ciclos de reflexão, produção, formação em uma perspectiva dialógica. E vai estabelecer também compromissos pedagógicos com desenvolvimento integral. Aqui a gente voltar para aquela questão de desenvolvimento amplo do estudante, a gente pensar no estudante como protagonista desse processo de ensino. Inclusão, aqui a gente pensar na inclusão e também na equidade, pensar num processo onde todos são capazes de aprender, mesmo reconhecendo que esses processos são distintos, então todos aprendem em tempos e de formas distintas, mas todos aprendem. Eu vou trazer aqui só para ilustrar um pouco a organização do nosso currículo. Então, para os anos iniciais, nós temos as áreas de linguagens e códigos, com os componentes curriculares de língua portuguesa, arte e educação física, a área de ciências humanas, com os componentes curriculares de história e geografia, a área de matemática, com o componente curricular matemática, a área de ciências da natureza, com o componente curricular ciências da natureza, a área de ensino religioso, com o componente curricular ensino religioso. E aqui, só para ilustrar a forma como o currículo chega para a gente, através do organizador curricular. Então, aqui eu tenho como exemplo o currículo de matemática, que é o ano que atualmente eu estou lecionando. Então, nós temos aqui a unidade temática, o objeto do conhecimento e a habilidade. E essa organização por unidade bimestral. Então, cada habilidade e cada unidade temática já está previsto qual unidade a gente deve trabalhar e qual é a sequência de organização do nosso trabalho. Então, é importante destacar também que essa nomenclatura de unidade temática, por exemplo, ela pode se modificar conforme o componente curricular. Então, lá em língua portuguesa, por exemplo, a gente vai falar em campos de atuação. Então, já tem outras nomenclaturas de acordo com as especificidades da área e do componente curricular. E agora, trazendo um pouco mais da experiência, dos reflexos desse processo de implementação do currículo, eu espero que eu não tenha falado tão rápido e que tenha ficado claro para a gente esse processo. Acabou ficando um pouco longo, mas vamos à questão prática. Conforme eu já tinha falado para vocês anteriormente, lá no ano de 2020, a gente já começou com o currículo de Pernambuco, como ensaio do que viria com o currículo de Petrolina. Então, lá no currículo de Pernambuco, já gerou uma certa desacomodação, uma certa quebra da rotina que a gente tinha. Então, aqui eu trago como exemplo essa habilidade aqui que chegou para mim. Na época, eu lecionava no 4º ano do ensino fundamental. Então, essa habilidade chegou orientada para que fosse trabalhada na primeira unidade. Recitar cordel e cantar repentes e emboladas, observando as rimas e obedecendo o ritmo e a melodia. Aqui eu destaquei cordel porque essa habilidade estava focada, na época, no gênero cordel. Então, qual seria o lugar comum para a gente naquela época? Buscar o livro didático de língua portuguesa, procurar esse gênero e ver quais atividades a gente poderia utilizar do livro didático. Como reflexo daquele currículo editado. Então, a forma e a lógica de organização do nosso trabalho, ela era o livro didático, a sequência e a ordem do livro didático. Eu destaco aqui também que, de forma alguma, eu quero colocar o livro didático como foco do processo de aprendizagem. Nós sabemos que ele é mais um dos instrumentos que a gente tem, mas ele não deixa de ser um instrumento que é utilizado nas nossas aulas e que dá um suporte às atividades que a gente tem. Então, é comum a gente buscar no livro didático uma atividade que contempla aquilo que a gente busca desenvolver com o nosso aluno. E uma grande interrogação, e foi o que eu me perguntei na época, e agora, o que é que eu faço? Porque o livro didático de língua portuguesa, ele não contempla esse gênero textual, na coleção adotada aqui pela rede municipal. Então,
o que seria um lugar comum para a gente acabou não sendo uma opção. Por isso que eu falo em processo de desacomodação, como reflexo da implementação, desse processo de implementação do currículo. Então, nesse momento, o que é que eu precisei fazer? Precisei pesquisar atividades, pesquisar textos, pesquisar cordéis que fossem adequados ao nível dos estudantes, elaborar atividades, questões que fizessem, que pudessem fazer com que o estudante alcançasse essa habilidade, trabalhasse essa habilidade, porque ela estava lá e ela precisava ser contemplada. Então, isso é só para ilustrar um dos muitos exemplos que a gente tem em que o currículo acaba tirando a gente da nossa zona de conforto, do nosso lugar. Então, fazendo a gente ir em busca de outras alternativas, porque o que nós já tínhamos como prática não é suficiente para contemplar a complexidade, digamos assim, daquilo que o nosso estudante precisa alcançar e em que nível ele precisa alcançar. Continuando aqui, eu vou colocar algo como uma certa dificuldade, um certo conflito, é que, por vezes, nós temos uma lógica de organização lá no organizador curricular que não conversa com o livro didático, e acaba dificultando bastante o nosso trabalho. Esse é mais um dos reflexos também dessa implementação do currículo. Então, às vezes, a ordem com que o currículo oficial, que é o nosso currículo de Petrolina traz, que a habilidade precisa ser desenvolvida, ela não conversa com a ordem que o livro didático coloca isso. Isso dificulta o nosso trabalho bastante. Porque o autor do livro didático, o material, ele também tem uma sequência lógica de organização. Então, quando eu quebro essa sequência e salto páginas, vou lá para o fim do livro, o que é que o autor do livro pensou? Que o meu estudante, ele já tinha vivenciado todo um percurso pelas outras unidades do livro. E quando ele chega lá na frente, está previsto que ele saiba uma série de conhecimentos que, por vezes, ao fazer esse salto, o estudante não desenvolveu. Isso acaba prejudicando e fazendo com que seja necessário uma série de adaptações naquilo que a gente faz. Mais uma vez, destacar aqui, o livro didático não é o foco e o ponto central da nossa aula, mas ele é um suporte, e nessa perspectiva do currículo, ele não está, digamos, conversando, não está em sintonia, e que, por vezes, acaba ficando subutilizado, dependendo do contexto. E aí, agora que eu vou trazer para vocês a experiência do caderno integrado, que foi utilizado no ano de 2021, no contexto do ensino remoto. Então, através desse caderno integrado, nós tivemos a possibilidade de uma articulação de elementos econômicos e culturais, e aqui eu vou enfatizar principalmente os componentes curriculares de arte, geografia e história, que na minha vivência, na minha prática, foi onde eu pude ver mais reflexos desses conhecimentos locais, desses conhecimentos regionais, que foram inseridos pelo currículo, e que, até um certo ponto, não estavam postos em reflexão, e que puderam ser pensados e refletidos a partir do currículo de Petrolina, que foi o que norteou a elaboração desse material. Então, aqui como exemplo, eu tenho, lá no componente curricular de arte, ao trabalhar a habilidade, experimentar diferentes formas de expressão artística, desenho, pintura, gravura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia, etc., fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais. Então, aqui como exemplo, eu trago um conteúdo, um conhecimento que foi inserido nesse material sobre Ana Leopoldina dos Santos, Ana das Carrancas, que é uma artesã local, uma figura local, e que teve uma importante contribuição cultural aqui para o município, e que esse conhecimento ele pode ser pensado, ele pode ser inserido e levado para o estudante em um contexto de pandemia, em um contexto remoto, a partir do currículo sendo posto em ação, sendo posto em prática. Então, aqui a gente tem um reflexo positivo. A gente sabe que quando o estudante se depara com conhecimento relacionado com o seu cotidiano, esse conhecimento se transforma em uma aprendizagem significativa e que faz muito mais sentido para o estudante, e que vai gerar um processo de aprendizagem melhor.
Então, os autores lá do currículo, eles vão destacar o seguinte: o conhecimento da arte é proveniente da cultura de cada local e região. Portanto, é de extrema importância saber como a arte é concebida, como é ensinada, aprendida e como se manifesta no contexto local e regional, no seu tempo e no seu espaço. Aqui é trazer o contexto do estudante, o seu local, como um objeto de estudo, como algo a ser valorizado e a ser conhecido. Ainda para exemplificar, nós também tivemos aqui, lá no componente curricular de Geografia, na habilidade de identificar e comparar as mudanças dos tipos de trabalho e desenvolvimento tecnológico na agropecuária, na indústria, no comércio e nos serviços. Então, aqui a gente tem como exemplo de desenvolvimento tecnológico a área irrigada de Petrolina. Então, isso também foi ressaltado e é muito importante para o nosso estudante, porque isso é algo da realidade dele, que muitas vezes ele vai se deparar em conhecer um local como esse, em conhecer alguém que trabalha, seja seu pai, seja sua mãe, com esse tipo de tecnologia, e o quanto essa tecnologia proporcionou desenvolvimento aqui para a região do semiárido. Então, é algo muito relevante também inserido a partir dessa perspectiva do currículo. E aí os autores lá do currículo vão ressaltar lá na área de geografia, lá no componente curricular de geografia, que o objeto do conhecimento ele deve ser proposto com o objetivo de possibilitar o desenvolvimento de aptidões que permitam ao estudante aprender sobre a realidade a partir de seu espaço. E, por fim, nessas exemplificações que eu trago do currículo, eu tenho aqui no componente curricular de História também, como exemplos de conhecimentos locais trazidos e refletidos a partir desse olhar que o currículo trouxe, patrimônios históricos, culturais, materiais, imateriais e naturais, na discussão, na aula de História, e que puderam trazer uma aprendizagem muito mais significativa e mais rica para o estudante. E para finalizar esse momento, essa parte mais da experiência, dessa aprendizagem significativa, eu trago uma fala de ninguém mais, ninguém menos que Paulo Freire, que é sempre relevante e sempre atual, que contextualiza aquilo que a gente vivencia. Então, Paulo Freire ele vai dizer que uma das tarefas mais importantes da prática educativa crítica é propiciar condições em que os educandos, em suas relações uns com os outros e todos com o professor ou a professora, ensaiam a experiência profunda de assumir-se. Assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos. Então, é inserir o estudante dentro desse mundo de estudo, é não tratar o conhecimento como algo distante, mas algo possível e dentro da realidade e que faz sentido, não é algo abstrato. Então, aqui nas minhas considerações quase finais, porque a nossa roda de diálogo ela ainda vai ser aberta e novas considerações podem surgir a partir daí, eu gostaria de destacar que o currículo, esse processo de implementação, ele traz aspectos positivos quando a gente pensa nessa contextualização do ensino, em pensar em uma discussão de conhecimentos e habilidades que são relevantes ao nosso estudante e que precisam estar no centro da nossa prática enquanto professores. É muito importante o currículo chamar a nossa atenção para isso e fazer com que isso entre em execução na prática, embora nós tenhamos muitos desafios ainda para que esse currículo seja posto em prática totalmente assim, da melhor forma possível. Destaco como aspectos negativos também uma certa incompatibilidade do currículo com materiais didáticos, ou nem tanto incompatibilidade, mas às vezes uma desorganização da lógica, da ordem de organização do material que dificulta o trabalho do professor. Em relação aos conhecimentos locais, também é um ponto a se destacar, que no caso do PNLD, pensado a nível nacional, a gente não vai ter uma preocupação com questões locais, igual a gente teve em um material que foi construído, que foi pensado por professores daqui, que conhecem a realidade local. Então, mesmo em coleções futuras, já na perspectiva da BNCC em vigência, essa dificuldade, eu creio que a gente vai continuar tendo em materiais principalmente de história, geografia, arte, porque o PNLD pensado no âmbito nacional, ele não vai se preocupar em ir mais a fundo em questões locais. E aí é onde entra a nossa ação e nosso trabalho para fazer esse currículo ser posto em prática.
Então, para finalizar esse momento, gostaria de agradecer ao LabFor, a toda a equipe, por proporcionar esse momento, por ter esse espaço de fala, agradecer à professora Dinara pelo convite, é sempre um prazer imenso. Eu sempre falo para as pessoas, e tem algumas aqui que não me deixam mentir, o quanto o curso de pedagogia foi significativo na minha vida, o quanto ele mudou a minha vida, ele me trouxe coisas, só me trouxe coisas boas e positivas, e que me moldaram enquanto pessoa, enquanto profissional, e eu sou muito grato por todos os processos, por tudo aquilo que eu vivi no curso de pedagogia, porque fez uma diferença humana em mim, tudo aquilo que eu vivenciei. Daniel, a gente aqui agradece, né, você ter aceito esse convite e trazer aí essa experiência, né, extremamente enriquecedora para essa reflexão, né, que tanto nos aflige sobre a questão curricular, né, e como essa questão da implementação da BNCC vem sendo, né, executada, né, e operacionalizada nas escolas das redes públicas municipais e estaduais de ensino, né. E para corroborar um pouco a sua fala, né, sobre a questão do currículo, eu trago ainda uma frase de Paulo Freire que reflete muito essa questão que você traz sobre as experiências dos alunos, né, de como a gente tem que ressignificar esse saber que os alunos trazem, né, já para dentro da sala de aula, e que deve realmente ser aproveitado e ser valorizado pelo professor, né. É uma frase, quando ele diz assim: não basta saber ler que Eva viu a uva, é preciso compreender qual é a posição, né, que Eva ocupa nesse processo, nesse contexto social. É importante compreender quem é que trabalha para produzir a uva, né, e quem lucra com esse trabalho da uva, né. Então, assim, é muito o que você falou aí na sua experiência, né, de trazer essa realidade local de Petrolina, dessa cultura local de Petrolina, para dentro da sala de aula, né, como um saber já construído do próprio aluno, né, porque ele está aí vivendo com a questão da agricultura, essa questão da irrigação em Petrolina, e aí cada um dos nossos municípios de Pernambuco tem muito a colaborar e a contribuir, e mais do que isso, valorizar essa cultura local, né, e regional, que é a partir dela que, de fato, nós, como professores, poderemos estar mediando um processo de ensino-aprendizagem de forma a motivar esse aluno a integrar-se e interagir com o professor e perceber, né, como protagonista desse processo de modificação e construção dessa sociedade tão desejada por todos nós, né? E outra questão que eu trago é exatamente que a escola, né, a educação, é uma frase também de Paulo Freire, que ele disse: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda, né? E que a gente tem que começar a perceber, né, que a escola, na realidade, ela pode até não mudar, mas ela contribui para que as crianças, os sujeitos, os nossos estudantes, eles sejam capazes de fazer e de contribuir com essa transformação da sociedade, do mundo, né, e de si mesmo, né, que também está muito pautado essa questão no pensamento freiriano, que é algo que a gente traz aqui para o LabFor, esse diálogo com a perspectiva de educação e de ensino de Paulo Freire, né, e que eu acho que a BNCC também traz muito dessa contribuição freiriana, né, e a gente costuma dizer, né, que Freire nunca esteve tão atual e tão presente entre nós, né. Então, assim, a gente só agradece a você, Júlia, né, pelas contribuições que você trouxe aqui em relação a essas questões da BNCC, essas reflexões que você traz sobre a importância desse documento e como a gente, cada um, como educador e nas escolas em que a gente atua, a gente vai ter que construir, né? Então, o currículo, como foi dito aqui, ele é algo em movimento, né? E ele, como Daniel falou, ele desacomoda em determinado momento, né? Ele desacomoda porque leva o professor a replanejar, né, a partir de uma realidade, de um contexto do seu aluno. E aí ele pode atuar em Petrolina, pode atuar em Afrânio, né? E aí o currículo ele vai ser diferente, as questões que vão ser abordadas em relação às temáticas, né? As unidades temáticas certamente serão diferentes,
porque a cultura, embora próxima às cidades, mas eventualmente a Frane Petrolina tem especificidades que tem que ser exaltada pelo professor, e nesse sentido ela desacomoda, né? Então, muitas vezes, Daniel reforçou muito aqui a questão do livro didático, né? Que na realidade o livro didático ele é um apoio, ele não é uma bíblia, né? Não é algo que a gente tem que seguir ao pé da letra, né? Ele é mais um suporte tecnológico que a gente tem, né? Para nos apoiar nesse processo de planejamento daquilo que a gente pensa em organizar para o nosso aluno, e como educadores, levar o aluno a refletir, pensar criticamente, né, e viver e ter condições de exercer a sua cidadania de forma mais efetiva e proativa, né? Então, assim, para mim foi enriquecedor, foi brilhante. Eu acho que a fala de Júlia e de Daniel, elas dialogaram entre si, né? Acho que a estrutura histórica, acho que Suzana falou um pouco sobre isso aí no chat, a estrutura histórica que você traz aí, o contexto histórico que você traz aí do currículo, ela deu para a gente assim, uma claridade, né? Para quem não é estudioso da área do currículo, eu acho que deu para se sentir tão contemplado, né, em questões que você traz aí de forma muito fluida e esclarecedora para todos nós, né? E aí a gente abre aí, né, Lívia, para as falas, as contribuições que a gente tivemos aí no nosso chat, e aqueles que quiserem fazer outra fala, sinta-se à vontade, né, para a gente, como a própria atividade diz, é uma roda de diálogo. Enquanto roda de diálogo, a gente espera receber essas contribuições e ampliar essas experiências trazidas aqui por Júlia e Daniel, e trocar essas experiências e ampliar com as experiências de vocês também. Fiquem bem à vontade. Verdade, professora. Eu vou até ler aqui alguns comentários e agradecer mais uma vez aqui a apresentação de Daniel e de Júlia, porque realmente foi muito esclarecedor, muito rico. A gente tem aqui um comentário de Val Cavalcante. O currículo é importante e deve ser discutido em todas as fases da formação de professores. Na verdade, até na formação continuada, pois a partir dele pode existir uma prática de liberdade ou de exclusão e silenciamento. Parabéns pelas discussões ricas e necessárias. E vocês querem... Val, eu diria até autônoma, né? Desenvolver essa questão da autonomia do conhecimento e dos saberes que os nossos alunos eles têm, né? E que devem ser valorizados e contemplados pelo professor, né? Essa questão, e a gente, mais uma vez eu falo da desacomodação, porque, por exemplo, para um pedagogo falar sobre cordel, falar sobre tantas temáticas, né, e unidades temáticas dentro de áreas de conhecimento tão distintas, é um desafio também, né? Então, para quem é da área de literatura e de letras, falar sobre o cordel, certamente é algo mais tranquilo do que para nós pedagogos, mas o currículo ele estimula essa desacomodação e que, para mim, ela é positivo. É positivo porque leva a gente a não se acomodar, né? Esse desacomodar está muito ligado a essa possibilidade da gente pensar em alternativas e possibilidades, né? De atingir aquilo que o nosso aluno de fato precisa. Isso, professora. Eu tenho até uma perguntinha assim para fazer para a Júlia e tanto para Daniel, porque eles bem perguntaram no começo, Lívia, tu é de letras, né? Eu sou de letras. E exatamente esses dias eu estava numa atividade vendo essa questão da transição, lendo um pouquinho sobre essa transição do que é dos anos iniciais do ensino fundamental para os anos finais. E aí eu queria até que vocês comentassem, assim, eu vou direcionar uma perguntinha para a Júlia e uma para a Daniel. Júlia trouxe, assim, um pouco das dificuldades dos professores, até nesse processo de pandemia e tudo. Então, eu queria que você pontuasse, assim, uma dificuldade e também, vamos pensar assim, uma solução que você vê para facilitar esse processo, sabe, de transição dos alunos. E para a Daniel, eu queria direcionar uma pergunta sobre essa questão do material didático, porque eu fiquei aqui pensando sobre a possibilidade de usar esse material didático
que respeita a regionalidade e a identidade daqueles alunos nesse processo de transição. Eu vou deixar aí para a Júlia responder e para Daniel esses questionamentos. Uma ótima pergunta, porque também é algo questionado pela gente mesmo, né? Porque eles relataram muito a dificuldade da formação continuada, né? Muitos deles não tiveram um contato com como é que se diz, com o ensino remoto, com a tecnologia. Então, com a pandemia, veio o desafio de uma formação inovadora, né? De algo que eles possam se atualizar, e eles foram obrigados a se atualizar. Uma forma que foi impactante. Então, muitos não tiveram condições de fazer uma formação continuada e procuraram, por meio deles mesmo, algo que tivesse uma base para que envolva a educação. Então, foi algo muito desafiador, né? Os alunos, eles se viram também como tá dentro de um ensino que nem era híbrido, era totalmente remoto, e de se adaptar a eles. Então, o desafio foi esse, a adaptação. Então, o currículo, feito a professora falou, ele vem se adaptando, ele não é algo que está ali e temos que seguir ao pé da letra, é algo que temos que se renovar junto com ele. Então, a pandemia trouxe justamente esse fator, a renovação, para rever o que é que estamos precisando para a educação, rever qual é a dificuldade realmente do professor, do aluno, das escolas, e também se impor mais, né? Falar dificuldades, porque eu acredito que muitos têm medo de falar dificuldades, porque acham que só tal local está passando por essas dificuldades, quando não, é uma dificuldade geral, é uma dificuldade que agora que está sendo exposta por causa, infelizmente, da pandemia, e que vamos bater na tecla de continuar, porque é algo importante. Obrigada, Júlia, pela tua colaboração aí na tua resposta. Realmente essa ponta aí que tu falou do diálogo, né? Tem que ter essa troca entre a equipe pedagógica e os professores, e também no contexto geral, assim, a troca com os colegas de profissão facilitam, né, a troca entre os profissionais, mostram caminhos diversos para a gente buscar soluções. Eu vou passar agora para Daniel, aquela minha pergunta, Daniel, responde aí. Então, você agora me apertou, eu estou numa situação bem complicada aqui, porque eu estou em meio a colegas da educação infantil, que atuam na educação infantil, e a outros colegas que atuam nos anos iniciais, né? E que talvez tenham mais propriedade do que eu para falar dessa questão de transição, digamos assim. Você falou como é que esse material pode contribuir. Eu acredito assim, principalmente pelo processo de construção do material. Então, quando você tem um professor que na época, como é o caso do professor Gilmário, professora Ana Paula, eles estavam em sala de aula e foram para a produção desse material. Então, eles vivenciam as dificuldades que a gente está vivenciando. Eles sabem a dificuldade. A professora Ana Paula estava no primeiro ano na época. Então, ao pensar na atividade, ela está pensando naquilo que ela via que o aluno tinha dificuldade, inclusive nesse processo de transição. Então, quando ela elabora uma atividade para esse material, ela está considerando essa dificuldade. Então, eu considero que sim, que ajuda e que é muito positivo a gente ter essa experiência. Só que assim, como você também, como a gente estava falando também, esse material foi utilizado em contexto remoto. Hoje a gente já não tem mais esse material em uso, que foi no contexto da pandemia, dentro do programa Aprendendo em Casa. Então, de certa forma, a gente vê uma descontinuidade daquilo que foi construído e que eu considero como positivo. Claro que haveria melhorias, mas são processos de maturação, digamos assim, que viria a posteriori. Entendi, Daniel. Obrigada. Eu tenho até um comentário aqui bem grandão de Marcela. O professor dos anos iniciais é desafiado todos os dias a viver esse currículo volante andante. Passeamos pelos diversos conteúdos, pelos desafios diários, pelas diferentes formas avaliativas, pelos recursos disponíveis. Como é bom ver essas mentes fresquinhas saindo da universidade e se dedicando a pesquisar e discutir isso para atualizar a gente que já está no barco há alguns anos. Parabéns, LabFor, pela excelente discussão.
É verdade, Marcela. Obrigada aqui pelo seu comentário. E mais uma vez agradecendo a Daniela, a Júlia, a professora Dinara, por trazer essa reflexão tão importante. Eu vou aproveitar um momento aqui para avisar que eu já botei o link do formulário da ata de frequência no chat. Eu vou botar novamente para vocês preencherem aí direitinho para receber o certificado de participação, tá bom? Eu quero perguntar se tem alguém que gostaria de abrir o áudio para fazer algum comentário, algum questionamento, ou nos compartilhar aqui alguma experiência com a gente para o nosso diálogo. Alguém quer falar? Pode ficar à vontade. Acho que todo mundo está cansado, né? Esses últimos dias foram difíceis. Está todo mundo um pouquinho cansado. Então, Oi, gente, boa noite. olha aí, Gilmário vai dar a sua colaboração. Obrigada, Gilmário, pode ficar à vontade. Assim, é preciso, né, deixar só vocês aí nessa... seria uma roda de diálogo, mas tá uma conversa entre 4 pessoas aí, o pessoal participando no chat, acho que tem 2 pessoas participando muito ativamente. Eu só gostaria de agradecer pela oportunidade, né, e parabenizar os palestrantes da noite que discorreram sobre a temática, assim, de uma forma brilhante. Sou suspeito para falar de Daniel, né, a gente já se conhece, ele citou meu nome aí algumas vezes. E ele fala, quando ele foi muito feliz nas colocações, assim como o Júlia, e quando ele fala de desacomodação, essa desacomodação, voltando ela para o currículo, ela aconteceu também com a gente. Eu creio que a professora Ana Paula ela deve compartilhar da mesma ideia que eu, que se discordar também, fique à vontade para dizer. Quando a gente pensa na elaboração desse material, né? A gente se questiona, né? Será que a gente consegue? Será que a gente vai fazer? Será que eu vou dar conta? Será que esse material ele vai ser efetivo? Será que ele vai ter substância, vamos dizer assim, para ser disponibilizado na rede? E aí, quando a gente vai estudar, quando a gente vai ver as situações do município, ver quem foi Ana Leopoldina dos Santos, quem é Ana das Carrancas, que tem uma escola aqui na cidade com o nome dela, pesquisar a história dessa pessoa por trás das carrancas que Ana fazia, tem uma história muito bonita. E a gente, às vezes, não parava para pesquisar, não parava para analisar, e foi o currículo quem nos permitiu fazer isso. E aí veio uma desacomodação, né? A gente se desacomodou, saiu daquela zona de conforto que a gente estava, ou não, né? Que eu não sei se sala de aula pode ser considerada uma zona de conforto, mas, enfim, nós tivemos que ir em busca para que esse material chegasse, de fato, consistente nas escolas, consistente para que nós pudéssemos utilizá-los depois na nossa rede. E aí a gente fica muito feliz quando vê assim, esses relatos, né? Por mais que a gente já tenha escutado, mas a gente fica muito feliz. Não uma felicidade egoísta, mas de saber que foi algo que contribuiu de fato. Claro que a gente sabe das fragilidades, sabe que poderia ser melhor, a gente sabe de todos os entraves que permeiam isso, tudo isso. Mas a gente fica muito contente, fica muito feliz quando percebe assim, relatos tão consistentes, né, tão cheios de verdade, tão cheios de prática. Quando você fala da sua prática, quando você fala daquilo que você faz, a gente percebe a verdade, a gente consegue perceber a sinceridade e a verdade no olhar e a força das palavras com que elas saem. Então a gente fica muito feliz hoje assim, de participar de um momento como esse. Assim, parabéns pela iniciativa. Eita, que quase não sai. Parabéns pela iniciativa da universidade, né, por promover momentos tão importantes, né, de diálogo, de conversa sobre a nossa prática, porque refletir sobre a nossa prática é sempre bom, tá? Muito obrigado, boa noite. Parabéns mais uma vez aos palestrantes. Gilmário, muito obrigada pelas suas palavras. Acho que é o clima que a gente está aqui. Realmente deu para ver que eles estão bem apropriados do que estão falando, assim, falando com paixão, né? Eu vou aproveitar o momento para convidar vocês que estão aqui, o pessoal que veio, que Daniel trouxe para conhecer o Lab4, o nosso laboratório de formação docente. Eu quero convidar vocês a participar das nossas próximas atividades. Eu acho que eu vou tentar até compartilhar aqui rapidinho a tela. Acho que vocês estão vendo, né? A nossa próxima atividade vai acontecer no dia 8/6. É também uma roda de diálogos sobre o processo de elaboração de livros didáticos
na perspectiva dos multiletramentos. Eu acho que tem tudo a ver aqui com o que a gente estava conversando, sobre um pouquinho do que Daniel trouxe. Achei que vale a pena aqui convidar todos vocês. As inscrições estão abertas, é só ir lá no nosso Instagram. Eu vou deixar aqui também o link do nosso Instagram no chat para vocês nos acompanharem. E eu quero agradecer mais uma vez todo mundo. Eu acho que a gente já pode ir caminhando assim para o encerramento, né, professora Ednara? Sim, Lívia, pode sim. Podemos sim. Então, eu vou compartilhar mais uma vez também o link da frequência aqui no chat e o nosso Instagram, vocês preencham direitinho. Então, em nome da equipe do LabFol e do Multilab, eu agradeço. E eu vou passar agora a palavra aqui para Daniel, que ele quer falar. Pode falar, Daniel. Rapidinho, tá, Lívia? Antes de encerrar, eu gostaria de agradecer aqui aos colegas, amigos e professores aqui da Rede Municipal, professora Adelaide, professor Gilmário, como eu já falei, professora Andréa Nilma, professora Isabel Saboia, professora Ana Paula Santos, esteve aqui na reunião também, que saiu agora há pouco, o professor Dênio, que é meu colega, hoje a gente trabalha junto na mesma unidade escolar, e também eu tive aqui, quem eu consegui ver, né, a professora Flávia também, minha professora formadora, que me acompanha, e agradeço de coração, fiquei muito feliz com a presença de todos vocês aqui nesse momento. Muito bem, Daniel. E a gente também agradece a presença de todos. Vocês sejam bem-vindos ao nosso projeto. A gente até vai ter esse evento agora no dia 8, depois a gente vai dar uma pausinha, mas em agosto a gente vai voltar com várias atividades. Eu já vou considerar que a escola de vocês, a prefeitura e a Secretaria da Educação é parceira da gente, a gente vai começar a convidá-los para os nossos eventos. Então, muito obrigada por abrir a casa de vocês para a gente nessa noite. Tá um tempo difícil aqui em Pernambuco, né? Meio desafiador tudo que a gente está passando. Então, mais ainda agradecer a presença de vocês. E eu passo aqui a palavra para a professora Ednara dar a sua despedida e também para a Júlia e Daniel, fiquem à vontade para falar. O LabFol, ele vem conseguindo dia a dia, né, Lívia, atingir escolas, né, e regiões que a gente nem imaginava que a gente pudesse chegar até lá, né? E Petrolina realmente não estava nos nossos planos, né? Porque realmente a gente entra com um projeto de extensão, tendo uma perspectiva, e a gente, quando as atividades começam a desenvolver, a gente vai tomando outro rumo. E uma das ações que a gente pretende desenvolver, né, é exatamente disponibilizar, acho que não sei se a gente já conseguiu fazer, Lívia, mas disponibilizar um questionário onde as próprias escolas elas possam dizer o que de fato elas gostariam de ouvir, de que temáticas elas gostariam que fosse trazida aqui por nós para discussão, né? E aí, certamente, a gente, por meio de Daniel, a gente vai entrar aí, e Júlia também em Palmares, né? Entrar em contato com vocês, até para ver de que forma a escola pode, né? De que forma a gente pode colaborar mais ainda com as escolas, né? Em função das temáticas que a gente possa trazer e que atenda, de fato, a necessidade e a realidade de vocês, né? Seguindo aí essa lógica dessa discussão de hoje, né? Dessa contextualização, dessa ressignificação do currículo, e isso também diz respeito à educação continuada, né? A gente agradece imensamente a Júlia e a Daniel pela disponibilidade, pela brilhante fala que tiveram hoje, né? Reflexões que ficam, né, e que deixam dentro da gente essa preocupação de continuar nos aprimorando, né, e melhorando cada vez mais. Certo, gente? Muito obrigada. Vocês foram fantásticos, e eu, como professora, sou suspeita, né, porque amo de paixão meus alunos, e a gente faz questão que eles se desenvolvam e que eles possam trazer, né, esse saber que a gente sabe que eles têm, né? E esse é o nosso espaço de troca de ideias, de diálogo, né? E é assim que a gente vem fazendo o LabFol e o Multilab, né? Lívia aí com essa simpatia, com esse jeito, né, de agradar a todos e abrir brilhantemente, né, esses momentos de reflexão. Muito obrigada a todos e a todas, né, e uma boa noite para todos vocês. Obrigada.
Acho que eu vou encerrando aqui a gravação.